Boa noite para todas. É um prazer muito grande ter cada uma de vocês aqui. Hoje a gente está aqui com Rita, Madalena, Angelina, Gláucia, Karine e Elisa. Elisa de Favre, que é minha tia, viu? E a gente está com a nossa convidada especial, Rosângela, que na verdade a gente chama ela de Rosângela Baeta, mas ela não nasceu Rosângela Baeta. Ela nasceu Rosângela Maria Dias Mota. Até isso eu estou aprendendo também, porque eu vi algumas vezes Rosângela Mota. Eu ficava assim, gente, mas Minha amiga esse não é o chama nome de Mota. solteiro. Pois é, ninguém conhece mais a Rosângela por Rosângela Mota, né, Rosângela? Ninguém, E praticamente por ninguém. quê? E por quê? Porque ela casou com o pastor Davi Baeta, foram casados quantos anos, Rô? 35. 35 anos casada com o pastor Davi Baeta, que também era uma bênção, uma pessoa muito simpática, muito presente na nossa vida. E então acabou ficando como Rosângela Vai. Baeta. Ela nasceu na mesma cidade que meu pai, Itaperuna. Meu pai e meus tios, a família toda do meu pai vem de lá de Itaperuna. Ela é educadora, ela é psicopedagoga, ela é formada em educação cristã também pelo IBER, né? Agora o atual CIEM. E ela tem metodologia do ensino superior. Como é que eu conheci Rosângela? No seminário teológico, no curso de pedagogia. E aliás, né, a gente se conhecia assim, de se cruzar, né, Rosângela? Isso, de De ouvir vez em falar quando, também. isso, a gente falava um oizinho, oi aqui, oi ali. E aí um dia a gente estava em Guarapari, um lugar que eu quase não vou. Eu acho que era a primeira vez que eu fui. Foi a primeira vez que eu fui a Guarapari e nós encontramos com os dois, Rosângela e Pastor Davi, na praia. Que também, assim, muito difícil você encontrar pessoas conhecidas numa praia no verão, certo? E Sim. encontramos. E dali começou a nascer uma identificação, uma amizade. Bom, essa amizade nunca mais se desfez, graças a Deus. Foi uma bênção para minha vida ter conhecido a Rosângela. Mas ela, além de eu falar, né, que eu tenho o privilégio de ser amiga dela, ela hoje, ela é viúva do pastor Davi, ela é mãe de duas jovens senhoras agora, né? Duas jovens mulheres, a Daniele e a Aline. É sogra do Brian e do Carlos Felipe e é a avó, gente, da Isabel, da Bia, né, a Beatriz, a Sofia e, mais recentemente, do Davi. O Davi voltou para a vida da Rosângela agora na versão neto. E a Rosângela já foi professora, já foi orientadora do Colégio Batista Mineiro, já foi coordenadora acadêmica, ou seja, ela já percorreu essa área da educação em algumas escolas e trabalhou muito na igreja. Eles foram muito tempo da Igreja Batista de Moça Bonita, lá em Bangu, no Rio de Janeiro, e ela era uma educadora maravilhosa. Não sou eu que estou falando, não. Tem gente lá da igreja dela que ainda se lembra da Rosângela, que ainda fala. E por causa disso, ela foi a vida praticamente toda, né, Rosângela, depois que casou, esposa de pastor. Então, ela foi diretora também do Instituto Carioca de Educação Religiosa e hoje ela na sua maturidade, ela está vivendo em Macaé, uma cidade que eu também amo. Ou seja, até as nossas raízes têm muito a ver, né? Porque a minha avó e eu tenho outros parentes também morando em Macaé, tios que ainda moram e primos que moram em Macaé. Gente, essa é a ficha corrida dela. Isso é o que ela tinha que me dizer para eu poder falar para vocês. Mas a gente vai fazer uma entrevista que eu chamei entrevista do 1, 2, 3. Como é que é a entrevista do 1, 2, 3? Então eu vou sempre vou sempre perguntar a ela uma coisa, duas coisas e três coisas. E vocês vão me ajudar.
Se quiserem perguntar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, o que que vocês vão fazer? Lá no bate-papo, lá embaixo, escreva, mas vocês têm que seguir a regrinha do 1, 2, 3, tá certo? Tem que perguntar ou uma coisa, ou duas, ou três. A primeira é o seguinte: um fato marcante da infância. Vamos começar aí pela infância, tá certo? Tá Fala para mim, certo. Rosângela, um fato que te marcou. Olha, eu sou uma pessoa, para quem está me conhecendo agora, porque você já conhece, a Leia, que entrou aí agora, me conhece bastante, sabe que eu sou esquecida demais. Então, agora com 64 anos, querer lembrar da infância é meio complicado. Você Mas viu eu, que eu pedi só um. mas eu tenho um fato muito marcante, que foi o meu batismo. Ah, Acho que ali é o fato que eu mais lembro, porque foi um marco realmente para mim, porque naquela época não se batizava crianças, né? Eu tinha 7 anos. Então eu lembro direitinho da confusão que eu criei na igreja, primeira igreja batista de Itaperuna, quando eu decidi que queria me batizar. E a igreja nunca tinha batizado nenhuma criança até então. E aí criou aquele rebuliço, mas eu com apenas 7 anos não entendia qual era o problema, né? Eu só lembro do meu pai tentando falar para minha mãe me convencer a desistir, de que não deveria ser o momento. A minha mãe não era crente na época ainda. E aí minha mãe falava, filha, você vai querer depois dançar, não vai poder, você vai querer fazer isso, não vai poder. E a minha mãe tentou me tirar de cabeça, mas ali, hoje, recordando, quando eu estava recordando aqui, eu lembrei, falei, gente, olha, eu acho que é ali que começou a minha mania de exercer minhas convicções assim com muita firmeza, de saber realmente o que, é que eu quero. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. E naquela época, eu ainda chupava chupeta, olha só, 7 anos. E aí a minha mãe falou assim, olha, você ainda é tão criança que você ainda tem chupeta. Então, para você batizar, você tem que largar a chupeta. Larguei na mesma hora a chupeta, não quis mais a chupeta. E aí eu sei que depois de tanta insistência, o meu caso foi levado para a Assembleia, naquela época, né, de igreja, e aí foi votado. Eu lembro direitinho, eu sentada no banco e ouvindo muita falação, sabe? Aquela... Hoje eu entendo que seria uma discussão bem pesada mesmo, mas na época eu não estava entendendo. E sei que depois o meu pai me explicou, foi difícil, mas eu fui aceita. E criei um problema, porque junto comigo os outros pais levantaram a questão dos seus filhos. E aí teve que abrir realmente uma porta para toda a criançada. E comigo foram batizadas várias crianças, inclusive a minha irmã, que nem estava pensando em ser batizada, batizou nessa leva também todo mundo. Então, foi um fato que me marcou profundamente, porque ali eu vi assim, gente, eu saí carregando uma criançada para ser batizado, eu estava convicta, não sei se eles estavam convictos, muitos permaneceram na igreja, outros saíram, eu não lembro dos nomes, quem eram essas crianças, lembro dos que ficaram, porque falavam assim, nós batizamos no mesmo dia. Então, esse foi o fato assim, que realmente marcou minha infância, e para mim foi um marco de verdade, de você realmente. Como é que fala quando você está convicta de uma coisa e as pessoas tentam tirar você da sua convicção, mas não conseguem porque você está muito certa disso? aham. Esse programa de TV que agora fala assim, está certo disso? Aí eu acho que eu seria a primeira a falar, estou certíssima. Isso é que é Então, esse é o convicção primeiro desde fato de pequena. assim, que eu lembro bem. Mas uma infância numa família de 7 filhos, tá, gente? Então, eu Ok, acho que é tá uma coisa que perdoada. marcou realmente foi o batismo, foi o que revolucionou a minha casa, no sentido. Eu fui a primeira, e não sou a filha Revolucionou a mais velha. igreja também, né, Rosângela? É, e a igreja também, exatamente. Olha, seguindo nessa linha de um, agora vamos para o dois. Eu vou pegar essas memórias, porque senão vocês viram que ela não quer falar muito de memórias, né? O que que eu lembro? Olha, e dentro da sua dinâmica, se na hora que chegar em 3 eu não souber 3, vocês me perdoem, tá, gente? Deixa comigo. Ok. Duas amigas inesquecíveis de escola. Aí, olha outra questão difícil. Eu não sou uma pessoa de ter amigas íntimas, assim, de ter amigas que ficaram marcadas. Mas na infância, vou tentar lembrar de escola,
vou seguir a sequência de idade, tá? Eu me lembro de, na pré-adolescência, talvez com 12 anos, eu tive uma amiga, que ainda é amiga até hoje, a Vera Nus, mora em Itaperuna ainda. Não é uma amiga assim de contato, mas é uma pessoa que, quando a gente se encontra, a gente se reconhece, né? Aham. Mas a Vera foi minha amiga porque eu entrei para a escola, não sei quantos tem da minha idade, quando se lembra do programa de admissão, aquela dificuldade que você tinha para entrar na escola pública, né? Na minha cidade, você tinha que fazer um verdadeiro vestibular para entrar na quinta série. E aí eu entrei fazendo aquelas provas dificílimas para entrar. Só que quando eu cheguei na quinta série, a escola pública, a quinta série daquela época, era uma elite. Eram aqueles alunos que tinham feito escola particular, o programa de admissão, que É. entravam. Os outros, né? Você quer a nossa escola pública hoje federal, de repente, né? Aham. E aí, quando eu entrei, eu me deparei com uma turma que não tinha nada comigo, né? Nós éramos muito pobres, e aí era a filha do doutor fulano, a filha de cicrana, da dona da escola tal, e eu era a filha da Rosângela de Joaquim, que ninguém nem sabia quem era. E aí, essa Vera era uma menina considerada, vamos dizer, da alta sociedade. Mas essa menina se juntou comigo na época. Gente, olha o que é ser pobreza, né? Eu lembro que na hora do recreio tinha uma carrocinha de laranja na frente e ela tinha dinheiro para comprar laranja e eu não tinha. E ela, eu achava tão lindo que ela ia lá todos os dias na hora do recreio, eu não tinha merenda, e ela não é que ela me desse a merenda dela, não. Eu ia junto, ela me fazia sentir igual. Sabe quando eu nunca me senti pobre perto da Vera? Ela nunca, eu me senti tão igual porque ela me levava para todos os lugares e me tratava com naturalidade. Ela não me tratava como alguém que não tivesse as coisas. Ela só comprava a laranja dela, vinha, perguntava se eu queria um pedaço, eu sempre falava que não, tal, porque eu não tinha merenda, mas ela tinha. Às vezes eu tinha um pão que eu levava, comia perto dela sem nenhuma vergonha. Então, foi uma pessoa que me recebeu e nunca me diminuiu. Eu acho que ela me tratou tão igual e nós crescemos ali em parceria. Então, foi uma amiga que me marcou, exatamente porque eu tinha, como se ela tivesse todos os motivos do mundo na época para me rejeitar, e foi a pessoa que me agregou, que no caso ela me fez me sentir igual diante daquela turma. Foi a pessoa que eu acho que a primeira vez que me enxergou como a Rosângela e não como o status social da época. Né? Então, essa menina me marcou. E o outro foi um garoto, Roberto, que ele disputava nota comigo. Eu era muito boa aluna, só que eu era aquela aluna que tirava 100, mas eu tirava com facilidade. Eu não era estudiosa. Eu era aplicada. A sala de aula, para mim, sempre foi muito importante. Eu estava brincando com a Rita ali de estar presente, né? Então, eu estava sempre presente na sala de aula e aprendia em aula. Mas eu não era tão aplicada de estudar em casa, de fazer as atividades. E esse Roberto era um menino aplicado, diferente de mim, ele era organizado. Mas eu tirava 10, ele tirava 99. Aí, quando ele tirava 10, eu tirava 99. Mas, para mim, tirar 10, tirar 99 era tudo igual. Mas ele não, ele lembra disso, porque ele conta para mim, Rosângela, eu levei 2 anos tentando me igualar a você, e você não me permitia chegar aos 100. Eu nunca consegui a medalha dos 100, porque você me atrapalhava. E eu falava, poxa, Roberto, na época, eu achava legal ter uma pessoa disputando, mas eu não disputava, não era no meu coração, não havia disputa. Então, foi Aham. uma outra pessoa que me marcou muito durante o tempo escolar. Então, esses dois amigos, a Vera, por me fazer sentir igual, e o Roberto, por me colocar um pouco acima dele e me fazer sentir assim, especial, sendo que eu não entendia muito o que era esse especial. Tirar 10, para mim, era super natural, né? Chique, né, gente? Hoje eu fico olhando e É falei, olha isso. só, Nossa. terceira e quarta série até a quinta, depois foi uma tragédia, mas esse período foi bom. Para que falou isso, amiga? Era só Pois para é, parar né? no Já estou 10. tirando a imagem perfeita, olha só. Nada, assim que é bom, porque assim a gente pode se identificar, nós pobres mortais aqui. Isso. Vamos lá, querida, três coincidências inacreditáveis que já te aconteceram. Sempre acontece com a gente algumas coincidências durante a nossa vida. Mas você consegue lembrar de três?
Tipo assim, pá, pá, pá. Senão não dá tempo da gente falar tudo, mas eu Não, não vou lembrar tinha essa curiosidade. de coincidência assim, muito forte. Ah, Uma eu tenho assim que me marcou e que até hoje eu fico achando assim, caramba. Foi uma vez que eu já estudava no IBER, aí eu já tinha 18 anos, tinha ido para o Rio sozinha, não conhecia, saí de Itaperuna para o Rio, né? E fui trabalhar em Nilópolis. Quem mais é do Rio aqui? Sem ser você, Ana. A Gláucia, né? Então, a isso. Leia também conhece as distâncias. Então, quer dizer, da Tijuca para Nilópolis era bem longe. Oh, E um dia eu tinha que ir a Magé fazer uma IBF, fazer um trabalho com crianças lá. E eu achei que eu soubesse chegar em Magé sozinha, deixei para ir tarde. Aí, quando eu fui, o ônibus quebrou. Eu não conhecia a estrada. Hoje eu imagino que seja na Avenida Brasil, indo em direção lá, naquela região. Aí o ônibus quebrou, todo mundo desceu, mas todo mundo sabia pegar outro ônibus. Eu não sabia porque eu estava com o endereço da igreja, assim, só pegar o ônibus tal, tal, que você vai chegar lá na igreja. Aí, quando o ônibus quebrou, avisaram que ia chegar outro ônibus. Então, eu fiquei sozinha num lugar ermo, esperando pelo outro ônibus. Graças a Deus, e orando, ai, Senhor, me manda um ônibus que está de noite, eu com medo, aquele medo que a gente tem do Rio de Janeiro. Aí veio outro ônibus. Gente, parece incrível. O ônibus quebrou de novo. Esse outro ônibus que veio andou mais um pedaço e quebrou. Meu coração bateu tão forte, eu estava com medo, eu estava apavorada, eu não sabia voltar, eu não sabia chegar aonde eu tinha que chegar e já estava de noite. Aí, isso era uma sexta-feira. Nisso que eu estou assim, parada no ponto do ônibus, vendo as pessoas se virando, pegando outros ônibus, outros lugares, para descer em outros lugares, e eu não sabia, com medo de perguntar, eu olho assim para um lado, vejo um vulto de uma pessoa que pelas costas me pareceu conhecido. Sabe quando você olha alguém assim e acha que reconhece? E eu falei assim, Senhor, eu preciso de alguém. Quando a pessoa se volta, gente, era uma prima minha, que tinha mais de uns 15 anos que eu não via. Ela morava no Rio, e a gente não era aquela prima ligada, né? Uma prima bem mais velha do que eu. Aí, quando ela olhou, falou assim, menina, parece que eu conheço você. Aí eu falei assim, eu também te conheço. Aí ela falou assim, menina, por acaso você é a Rosângela? Aí eu falei, sou a Rosângela. E ela falou, e você é a Leia? Não é você não, viu, Leia? Era outra Leia, uma prima. E era muito engraçado que a minha família é negra e branca, né? Muita mistura. E essa Leia era da parte negra da família. E aquela identificação no olhar foi tão forte entre nós duas, e a gente se abraçou, aí eu comecei a chorar. Falei, Leia, foi Deus que colocou você aqui, eu estou perdida, porque ela nem sabia que eu estava no Rio, nem sabia que eu tinha ido estudar, ela tinha me visto criança, agora eu já estava uma moça, né, 18 anos, aí nós nos abraçamos, ela falou assim, não, eu vou te levar, nossa, a família vai ficar feliz demais de ver você, de saber que eu encontrei você aqui. Aí me levou, ela morava lá na Baixada, me levou para a casa dela, era um lugar assim muito considerado perigoso, vamos dizer assim, mas me levou naqueles casebres de todo mundo da família, sabe? Olha quem eu achei, quem eu encontrei e tal. E olha, eu sei que ali eu fui protegida, né? Eles ficaram, eu dormi na casa deles aquela noite. No outro dia me levaram até a igreja de Magé, onde era o local, e esse episódio foi tão marcante na minha vida, primeiro porque eu tive a noção assim, gente, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem guarda, é Deus quem guia, é Deus quem dirige, é Deus que põe pessoas, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que aqui toda a Bíblia começou a fazer sentido na minha vida, que foi a primeira experiência assim de você perceber que não dependia de você. Você tinha que acreditar que Deus resolveria por você naquela hora, e ele resolveu de uma maneira tão brilhante, ainda mais com uma prima que não me viu crescer praticamente, e me reconhecer ali, e eu a reconhecer pelo semblante, porque naquela época a gente nem olhava foto direito, né? E aí foi um episódio assim que foi bem marcante, uma experiência assim, de uma coincidência inacreditável mesmo, né? Agora, deixa eu ver se isso eu lembro de aí. outro, mas acho que eu não lembro não, Ana. Não Mas sei não assim. tem problema, porque essa coincidência já foi uma Foi divina forte, coincidência que, muito ó, forte. valeu 3 pontos para você.
Então, tá bom, passei, passei. Passou. Olha só, Rosângela, do jeito que você é esquecidinha, Ah, certamente você já deve ter vivido alguma confusão na essa aí. adolescência ou na juventude. Conta só uma, não precisa contar várias. Essas eu sei que ela teria Isso eu uma. ia falar, essa eu lembro de várias. Escolhe uma confusão que você já se meteu, minha amiga. Olha, eu vou falar uma da adolescência, para a gente saber que todo mundo. Eu gosto muito de falar sobre adolescente, até quando eu vejo aquele episódio de Jesus entre os doutores, aos 12 anos. Eu lembro Aham, que eu fiz muita palestra depois em cima desse texto, porque como eu me identifiquei na época de entender as características do adolescente que apronta sem a aham. maldade, né? Apronta, porque Jesus fica lá, não fala, não avisa para os pais, fica numa boa lá respondendo entre os doutores, não dá satisfação para a mãe, e a mãe vai embora e ele está lá. E comigo foi uma coisa assim que me ensinou a ser, a não pecar, vamos dizer assim, me ensinou que o erro não funciona, não dá certo. Na cidade de Itaperuna, quem mora no interior, não sei se na cidade de vocês, São Paulo, tinha a festa da cidade, e era muito comum ter feiras, aquelas feiras de artesanatos que você passeava na feira e tal. E aí a gente costumava matar a aula para ir para a feira durante o dia, porque a feira rolava, né, o dia todo, à noite eram as festas que a gente não podia ir. Então a gente queria sempre ver o que estava rolando. E, como eu falei, a turma que eu entrei era uma turma assim, de meninas maiores. Eu entrei muito novinha nessa quinta série, sexta série. Eu entrei para o ginásio muito nova, né? Eu tinha estava fazendo 11 anos ainda, eu tinha 10 para 11 anos. E as meninas já eram maiores. Aí essa garotada começou a fazer minha cabeça de que eu tinha que matar aula junto com elas. E a minha irmã estava no meio, que a minha irmã era mais velha e nós éramos da mesma turma. Só que a minha irmã era espertinha, eu era a santinha, vamos dizer assim. E aí fui para essa feira. E essas meninas roubavam anéis. Olha só, gente, elas pegavam, olhavam os anéisinhos assim e achava lindo, enfiava no dedo e ficava quietinhas. Eu olhava aquilo e me chocava. Falei, meu Deus, essas meninas estão pegando, mas eu não tinha reação. E pior ainda, olha o que elas fizeram. Como elas viam que eu era a bobinha, a santinha, vamos dizer assim, que não tinha coragem de fazer, começaram a pegar e jogar dentro da minha mochila. E a minha mochila foi ficando cheia de bijuteria, aqueles anéisinhos de feira, de coisa, né? E aí ela coisava, via, não, não, não só segura aí. Menina, teve uma hora, que eu não sei como é que foi, o dono da barraca percebeu e começou a gritar, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E elas, ó, correram, e eu corri desesperada, com aquela bendita mochila nas costas de escola. Eu não sei se tinha gente correndo atrás de mim, se não tinha, todo mundo se dispersou, igual moleque de rua Aham. mesmo. Né? E eu, quem conhece Itaperuna, sabe que ela é feita de duas avenidas, praticamente, né? E eu, na minha cabeça, a polícia estava atrás de mim. Aí eu corri, fui fazer um caminho pela beira-rio, completamente diferente da minha casa, para eu fugir da polícia e ver se eu... E não achei as meninas, não achei minha irmã, não achei mais ninguém, fui embora. E eu só andava para frente, falava, a polícia está atrás de mim, a polícia está atrás de mim. E eu corria, 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 até que eu, depois de dar muitas voltas, cheguei até a minha casa. Cheguei em casa, minha mãe, cadê a Janete? Não sei, deve estar chegando. E aquelas desculpas esfarrapadas. Entrei, escondi a mochila, chorava, tremia, minha mãe não estava entendendo nada. Mas casa com 7 filhos, né? E aí, de repente, bate lá na porta, eu falei, é a polícia. Olha a culpa, né, gente? É a polícia. E aí não era polícia nada, era só uns amigos, e não teve polícia naquele dia. Eu tive que confessar para o meu pai fazia aquela confusão de mandar as meninas entregarem depois as coisas lá, mas eu lembro que foi um peso tão grande, foi um sufoco tão grande, que eu nunca mais nem quis andar com grupinhos, nem mesmo da minha irmã, porque minha irmã era levada da breca nessa época, e eu passei esse aperto como crente. Primeiro que eu já era batizada, pensa bem, membro de igreja, aquela coisa, aquele peso todo e aprontando com a meninada da rua. Então, adolescente, mas quando eu trabalhei com adolescentes, eu lembro que você percebe que o adolescente faz coisas sem essa maldade maior que nós estamos vendo. Cabe a nós ensiná-lo naquela hora. Quer dizer, eu tinha que aprender naquela hora que
seguir a cabeça de colega não é bom, que acobertar o erro do outro não é bom. Quer dizer, foi a hora que o meu pai se aproveitou para me corrigir e me ensinar. Mas eu fiz com tanta... Para mim, eu estava fazendo uma bondade para os meninos. Eu disse, tá bom, não tenho coragem de roubar com vocês, eu vou carregar para vocês, né? Então, quando você começa a achar que o erro, sabe, tem lá seu jeitinho brasileiro de funcionar. Então, foi uma grande aprendizagem para mim nessa época e um grande sufoco, tá, gente? Eu acho que eu nunca passei tanto medo na minha vida e de peso de polícia atrás de mim. Eu acho que nem devia ter nada. Hoje eu fico lembrando, assim, gente, será que a polícia estava... Alguém estava correndo atrás da gente? Não estava nada, né? Porque não deu em nada. Mas eu passei... A imaginação foi mais forte, né, Rosângela? Passei cerca de 1 hora. Então, essas coisas de adolescente... Lembro também que quando eu fui para o IBRA, uma outra experiência de você cometer erros inocentemente. Por isso que eu falei que a gente tem que pedir muito perdão a Deus, porque a gente peca... Já nascemos pecadores, a nossa tendência de fazer coisa errada. Eu preparando para ir para o IBER, a igreja votou aquela coisa toda de você, a nossa menina certinha, entre aspas, né? Vai ser missionária. E eu fui fazer uma despedida, só que naquela época eu tinha, os meninos da igreja eram muito meus amigos, eu tinha uma juventude ao meu redor, uma adolescência, né? E aí eu quis ir fazer um passeio na roça, mas não foi uma menina, só foram os meninos. E eu fui para um sítio com os meninos, devia ter uns 10 meninos, e eu junto com eles, tomamos banho de rio, ficamos lá numa boa, sem nada, não fizemos nada de errado, não tinha, pelo contrário, falando do meu chamado, coisa. Só que no outro, isso foi no sábado, chega no domingo, está aquela fofoca na igreja, né? Que a bendita missionária foi para o sítio com 10 rapazes. Foi Tomar banho, evangelizar os embaixadores do rei. O tomar pessoal banho não de rio. entende. Olha que moral é essa? A filha do Joaquim, do diácono, do vice-moderador da igreja. Ai, Então, foi um escândalo, porque o meu pastor me chamou e fez um interrogatório, e eu fui tentar explicar que não tinha nada, mas as evidências, sabe, eu era honesta, mas a aparência do mal era maior. era maior. Onde já se viu? Quem vai acreditar numa menina de 17 anos que vai com 10 rapazes para uma fazenda para fazer despedida? Não era de solteira, mas era da vida do interior. Então, foi um outro sufoco que eu passei para que a igreja acreditasse que realmente eu tinha ido com as melhores das intenções. As meninas não foram porque os pais nos deixaram elas irem. Meu pai era mais livre, nós tivemos uma educação mais livre nesse sentido. Meu pai confiava muito na gente. Então, eu tive uma educação que não era aquele rigor, não, se eu vou lá fazer isso, eu vou fazer isso. Então, mas os outros pais não, né? Seguraram as filhas e só os meninos foram. E aí eu tive que pagar esse mico e me redimir diante da igreja publicamente, se eu não quisesse ter a minha indicação para o IBER ali cancelada. Antes mesmo de chegar, eu já estava aprontando quanto adolescência. Então, são algumas coisas de adolescente que a gente faz. Fiz até no IBER, com 18 anos, não era adolescente mais, você falou adolescência e juventude, lembrei de outra aqui agora. Era que eu descia o corrimão. Tem ninguém que estudou no IBER aqui, não? De vocês? Tem não, né? Colégio interno, gente, de seminário é uma graça. Aqui que conhece bem o IBER. Quem? Só a Nancy. Nancy. Ah, Nancy, né? Porque eu desci... Ah, Nancy, então vai ficar sabendo dessa agora. Eu desci o corrimão. Eu desci escorregando o corrimão, igual a noviça rebelde fazia. Aí eu desci, uma vez, dei dica... Eu estava lá. No meu tempo também tinha uma que descia o corrimão sentado. Pois é. E dei de cara com a Miss Dorina lá, assim, paradinha na minha frente. Eu já tinha descido 3 andares. Eu era do último andar, desci o corrimão. Quando cheguei lá embaixo, dei de cara com a Miss Dorina, levei uma correção daquelas que a gente não gosta de receber. Proibida de sair durante um tempo, mas foi umas coisas assim que eu aprontava na adolescência que eu gostava. Que coisa boa. E era inocente, tá, gente? Não fazia por maldade. Tá certo. Deixa eu aproveitar, Rosângela, dar uma boa noite para a Nancy, dar uma boa noite para a Magna e para a Beni, que estão aqui.
Prazer ter vocês aqui de Ótimo, noite, Bruno. gente. Eu vou encaminhar agora duas perguntas que foram feitas pela sua cunhada. Olha, ela que mexeu. Ah, vocês fizeram Dois, perguntas e eu sem saber de nada. dois fatos sobre casamento, sobre o Davi. Como que você conheceu e como foi o início do relacionamento seu com o pastor Davi, não, com o Davi. Ô, Lécia, tem vontade de saber isso mesmo, Lécia? Tenho curiosidade até hoje. Olha isso, hein? Tá vendo? Olha só. Mas o Davi foi uma coisa engraçada. Agora, saindo dessa parte louca que a gente apronta na adolescência, eu tinha muito, no meu coração, eu tinha colocado diante de Deus que eu estaria pronta para ficar solteira. Primeiro porque eu fui criada livre. E naquela época, ter namorado era uma coisa muito... Eu via pela minha irmã, se tinha namorado, não podia sair mais, não podia mais ir nos congressos, não podia ir para a igreja sozinha, com o namorado, e eu não queria essa prisão. Então, eu já tinha decidido diante de Deus, Senhor, eu estou preparada para ser uma mulher solteira, mas se eu tiver de casar, né, eu quero que o Senhor me dê uma pessoa crente e que eu conheça lá na minha igreja, que era a quarta igreja da Peru, só que eu já estava no Rio, tá? Então, eu tinha aquela vontade de conhecer. Gente, hoje, quando a gente faz essas experiências, as pessoas podem achar assim, é sonho de menino, né? Mas Deus realizou do jeito que eu tinha pensado. Eu já estudava no seminário, no IBE, e o Davi era um ano, como é que fala? Eu era um ano mais velha no seminário do que ele, né? Eu já estava indo para o segundo ano quando ele veio para o seminário. E aí eu fui de férias, eu ia de férias para Itaperuna para fazer EBFs, fazer trabalhos, e era da quarta igreja. E o Davi não o conhecia no seminário nem nada, ele foi para Itaperuna, ele tinha uma família que era os pais de uma ex-namorada dele, que morava em Itaperuna, que era inclusive da minha igreja, da quarta, olha as coincidências, né? Aí ele foi fazer um trabalho de férias lá, passar o mês de julho lá. E eu já estava lá fazendo, porque eu passava também as férias trabalhando na igreja. Aí o pastor da primeira igreja, que é onde o Davi foi fazer o trabalho de férias, mandou um recado para mim, que eu era da quarta, e ele também era o pastor interino da quarta, falou assim, olha, está chegando um rapaz aqui lá do seminário, e ele quer fazer trabalho de férias, mas eu vou mandar ele para a sua igreja, aí para a quarta igreja, para ficar junto com você, para vocês fazerem umas visitas e evangelizar, é aquele trabalho de seminarista, né? Aí eu falei, tudo bem, pode mandar. Aí falou com meu pai era vice-moderador da igreja, e esse pastor era pastor interino da nossa igreja, o pastor da primeira. Aí o Davi conta de que ele estava hospedado na casa dessa ex-namorada, e a mãe da menina ficava falando assim, o pastor mandou você lá para a quarta igreja, para a minha igreja, lá você vai conhecer uma moça muito bonita, muito legal, o nome dela é Rosângela, ela faz seminário também. Aí ele falou que ela fez como é que fala? Pintou a minha imagem, um marketing da Rosângela. Aí ele foi naquela expectativa de saber quem é essa Rosângela, né? Eu lá na igreja já estava trabalhando e já era, como é que se diz? Aquela pessoa que lidera da igreja, né? Eu já estava no seminário, chegava, já tinha muitas coisas para fazer na igreja. Aí quando ele chegou, dizer que eu estava regendo. Aí eu regendo e ele, sem saber, sentou ao lado do meu pai. Aí ele virou para o meu pai e perguntou assim, aquela moça que está lá na frente, que é a Rosângela? Aí diz ele que meu pai virou para ele e falou assim, sim, é minha filha. Deu uma cortada nele. Sim, e é minha filha. Meu pai não estava sabendo que ele era um seminarista também, não, né? Eu acho que se soubesse, ia falar assim, é minha filha, porque meu pai era doido que eu casasse com um pastor. Aí diz o Davi que naquela hora ele falou, nossa, deu uma estremecida nele. E aí, quando terminou, ele foi me chamar e falar que o pastor tinha mandado ele para lá, se apresentou, né? Falei, tudo bem, amanhã, a partir de amanhã, então a gente começa, a gente faz umas visitas, eu adorava fazer visitas na época. E aí começamos a fazer visitas, e o pessoal começava, né? Veio do Rio, fala a verdade, vocês já se conheciam, a Rosângela fala que não sai do seminário, que eu vivia no seminário mesmo, eu era do IBE, mas eu todo dia estava lá no seminário, mas nunca tinha visto o Davi. Aí o pessoal da igreja, vocês dois já se conheciam, estão dando uma de coisa, eu acho que vocês estão namorando, aquela
poesia de igreja, né? Aí o Davi soube dar a cantada, viu, Léia? Seu irmão soube dar a cantada. E num dia de chuva, ele segurando uma sombrinha, virou para mim e falou assim: o pessoal da igreja gosta demais de você, nem vi falando que a gente está namorando. Eu falei, o pessoal adora zoar, o pessoal de igreja é assim mesmo, adora zoar. Ele falou assim: mas e se a gente transformasse isso em realidade? Eu falei, Oh, aí eu falei boa assim, lábia. ô lábia. Aí jogou aquela cantada, eu fiquei sem ação na hora, porque eu lembrei dos meus desejos de conhecer uma pessoa lá na igreja. Aí eu falei, gente, não é que veio um cara de fora, veio parar aqui na igreja e é vocacionado exatamente aqui, né? E aí foi que quando nós voltamos, aí eu resolvi namorar com ele. E aí tem um episódio, Lé, que eu não sei se você conhece essa história, porque assim, imaginava um homem muito bonito, eu não achava o Davi bonito. Aí eu falava assim, gente, quando eu chegar lá no Rio, falar que estou namorando esse cara, as meninas vão me zoar tanto. As meninas vão falar, Rosane, você está doida, Rosane, não sei o quê. Aí eu lembro que eu comecei a orar, aí foram as minhas convicções mesmo. Porque eu comecei a gostar, achar o Davi uma pessoa tão íntegra e tão dedicada e tão coisa que eu sabia que eu queria namorar com ele. Mas eu sabia também que eu ia ser muito zoada pelas colegas, porque a gente falava de namorado de uma outra forma, né? Aquela coisa de menina quando está querendo Galã de novela. namorar, é galã de novela, olhos verdes, cabelo tal. Eu falava muito que eu queria a pessoa para jogar o cabelo, eu gostava de rapaz que fazia assim com o cabelo, sabe? Jogasse aquele cabelinho bem coisa. Aí eu lembro que as meninas falavam, e agora? Você vai namorar um rapaz que tem o cabelo crespo? Eu falei, não, Deu agora eu vou mal. fazer. Eu falava que eu não ia mais poder fazer assim, mas que eu ia enfiar a mão assim, ó, ia fazer o cafuné do mesmo jeito. E aí foi assim que a gente começou a namorar, e com os Davi e eu já estávamos tão certos que com 5 meses de namoro ele já queria que eu ficasse noiva, e ficamos. Mas tem uma qualidade nele, que eu não sei se a Leia já me ouviu falar isso, mas é da qualidade de deixar livre. Porque eu falei para ele, eu posso até ficar noiva de você, mas eu sou uma mulher que, se na hora do casamento eu tiver dúvidas, ou eu achar que eu não vou casar com você, eu sou mulher para dizer diante do altar que eu não quero casar com você. E aí eu tenho medo de fazer você sofrer, porque eu não quero assumir compromisso por isso. Porque se eu assumir, eu também desfaço do compromisso com a mesma atitude que eu estou assumindo, eu sou capaz de desassumir. E ele falou assim, ué, você está mais certíssima, eu estou preparado. Se você achar que não é, não é, pronto. Aí eu falei, que cara mais firme é esse? Que tem coragem de assumir, sabendo que pode Mais levar. liberal demais. É liberal. E ele foi tão liberal que Nancy, que está aí, ela conhece as nossas noites de sexta-feira do Iber, que eu liderava aquelas noites de dança, de brincadeira, onde desciam os rapazes do seminário para a gente poder curtir. E o Davi sabia que eu gostava muito daquilo, ele não ia na sexta-feira a gente me namorar para me deixar livre, olha só. Naquela época, que todo mundo segurava a namorada, morria de ciúme, ele não ia na sexta-feira, quando ele estava sem aula, porque ele queria me deixar livre para fazer as minhas brincadeiras lá de roda e de três solteira passear, aquelas brincadeiras, jogos. É um casal moderno esse, né, Desde gente? aquela época, É mas um olha, casal, ó, à frente do seu tempo. foi isso que fez com que a gente durasse 35 anos, Ana Laura. Eu acho assim, Imagino. eu nunca me senti presa, eu me sentia livre para dizer sim ou não. E como deixei sempre livre. E quem acompanhou a nossa trajetória sabe, porque todas as vezes as pessoas estranhavam, o Davi fazia faculdade, viajava com a turma da faculdade, fazia trabalho com as meninas da faculdade, isso para mim era super natural, eu não tinha, eu tinha tanta segurança, Uhum. e isso não me incomodava, e da mesma forma ele em relação a mim. Eu sempre trabalhei em escolas particulares, eu era coordenadora, eu tinha conselho de classe, eu tinha os professores, eu saía para fazer as comemorações da escola com professores, homens e mulheres, e o Davi nunca me acompanhava, porque era coisa da escola, assim como eu não o acompanhava quando ele fazia faculdade, tinha as festas da faculdade que ele ia. Então, eu acho que essa liberdade de ser quem você é e de acreditar
que você está comigo porque você quer estar comigo. Se você não quiser, é só falar, tá certo? Então, essa liberdade ajudou muito a gente a conviver 35 anos. Acho que foi isso. Ótimo. Respondi, cunhada? Matou a curiosidade da Respondeu Leia sim, e respondeu a sim, nossa. mas eu quero acrescentar uma coisa, que ele era muito apaixonado, viu? Ah, aí, Eu tá acho que ela vendo? experimentou essa paixão, hein, Leia? Pois Oi? é. Não entendi. Eu acho que ela experimentou dessa Pois é, paixão por Ah, eu 35 acho que sim. anos. experimentei mesmo, graças a Deus. Foi bom. Muito legal. Rosângela, 3 motivos de gratidão a Deus que você tem no seu coração. Olha, família, acho que é o primeiro. Eu acho que família é tudo na vida da gente, sabe? Essa estrutura que a gente tem. E se a família souber ir se construindo e reconstruindo no decorrer da vida, é algo que te fortalece, sabe? Eu acho que eu sou o que eu sou hoje pela estrutura tanto familiar, família de origem, apesar de sermos uma família tão grande, de tão pobre, mas assim tão digna, né? E uma família que, pena que está gravando, eu não posso usar essa expressão aqui, mas se eu usar, você apaga depois, tem como? Acho É que que a Léa tem. conhece essa Ah, expressão da minha irmã. ah. E a gente fala que da minha família tem da prostituta ao pastor, porque nós somos uma família de 7 irmãos que tem de tudo, sabe? Nós temos homossexual na família, nós temos pessoas que bebem na família, nós tivemos alcoólatra na família, e temos muitos pastores na família, e somos tão unidos, a gente se respeita tanto. Por exemplo, esse meu irmão que é homossexual, ele é tão bem aceito na família, que ele sabe que ele está errado, ele sabe que nós não concordamos com a Opção. prática Uhum. dele, mas que nós o amamos, então ele é bem recebido. O outro que bebe, que fuma e que leva uma vida cada dia como mulher, vamos dizer assim, também é tão bem aceito. Ele sabe que a vida dele, por exemplo, eu lembro de uma esposa, de uma mulher desse meu irmão, assim, que um dia saiu de casa porque ela começou a ter vergonha de nós. Ela falou assim: gente, vocês são tão maravilhosos, vocês sabem que eu sou uma prostituta e vocês me tratam tão bem que eu fico com vergonha de estar na família de vocês. Então, quer dizer, era uma das mulheres desse meu irmão, porque é uma família que eu acho que realmente está assim acima da média. Nós somos uma família, estamos vivos até hoje, muito misturada e muito unida. A gente se junta para tudo, a gente, quando conversa, é todo mundo junto, as crianças participam. Então, é uma coisa assim que até hoje eu falo assim: Deus, obrigada por essa família, porque hoje eu consigo entender a diversidade, eu consigo entender as diferenças, eu consigo entender o que é você amar acima da aparência, acima dos comportamentos. Você era má pelo quê? Porque eu tenho isso na raiz, sabe? Outra coisa que eu falei, uma família de negros e de brancos. Eu tenho irmãos tão negros que as pessoas não acreditam que são meus irmãos de sangue. Olha só que coisa engraçada. E tem irmão louro. É Uhum. uma mistura realmente assim muito, muito bem misturada. Então, é uma família que tem essa diversidade toda e, ao mesmo tempo, essa unidade. Então, eu sou muito grata a Deus pela família. Outra coisa é a saúde. Nesse tempo de pandemia, até um dia nós fizemos uma live, não lembro se foi aqui no Entre Amigas, onde eu falei que nós que não pegamos Covid, que a gente deveria se perguntar por que não eu? Porque se a maioria das pessoas pegou, sabe? Se todo mundo está morrendo, toda a família perdeu alguém, um ente querido, toda a família sofreu, aí você não. Aí eu comecei a me perguntar por que não eu, Senhor? Então eu comecei a agradecer a Deus, porque Ele devia ter planos para mim. Porque se eu não peguei, se eu estava saudável, Ele quer me usar em alguma coisa. E aí eu acho que eu sempre sou muito grata a Deus pela família, pela saúde, e sou grata a Deus pelos ministérios onde nós passamos. Eu acho que os 4 ministérios que nós tivemos, Davi e eu, a gente foi muito bem
como é que a gente pode falar, bem tratado, bem cuidado. Nós tivemos igrejas que cuidaram de nós, e principalmente Moça Bonita, por exemplo, que foi o período maior, né, quase 20 anos, que foi aquela que realmente cuidou. Então, nós tivemos famílias ministeriais, sofremos muito numa determinada igreja, mas que nos é querida até hoje. Então, mesmo, é como se a igreja que nos fez sofrer depois é a que nos amou mais também. Então, nós tivemos essas coisas resolvidas enquanto estava lá, sabe? Então, foi uma coisa assim, que não é que seja um mar de rosas, não, mas foram 4 ministérios que realmente nos fizeram bem e que a gente cresceu com eles. Então, eu acho que esses 3 motivos são fortes para mim de gratidão a Deus, pela família, pela saúde e pelos ministérios que Ele nos permitiu vivenciar no decorrer desses anos. Amém. Olha, já chegou mais uma pergunta, mas como ela é do número 2, eu tenho que fazer uma do 1 agora, eu vou perguntar assim para você. Uma pergunta que não se cala na sua cabeça. Tem alguma questão que fica, sabe, que já passou ano, 1, 2, 3. Tem alguma pergunta, tem alguma questão que não se cala dentro de você? Você diz uma coisa assim que ainda não tive resposta, de repente, assim, Sim, você... uma pergunta, pode ser uma coisa, não precisa ser só sobre você, né? Alguma coisa assim, tipo Ah, assim, "Ah, isso aqui eu não consigo entender. Essa é uma pergunta que para a qual eu não tenho resposta. Seria isso. olha, eu acho que eu vou te responder por mim mesma, que é com relação à fé. Eu não sei responder para as pessoas quando me perguntam como é que você pode ser convicta. Eu não sei explicar a fé. A fé é inexplicável mesmo. Eu sei que, teoricamente, a gente também não consegue. Mas eu acho que essa dinâmica da fé, aquela vez que nós estávamos aqui no Entre Amigas, quando eu coloquei da fé, se tendo sua fé questionada por você, pelo outro, pelo próprio Jesus, é uma questão muito minha também. Eu questiono a fé. Como é que... Porque às vezes eu fico eu mesma me perguntando assim, como é que você pode ter tanta certeza? Eu não sei se é porque eu tenho pessoas não crentes na família e na qual eu não consigo, talvez, clarificar para ela as minhas certezas, sabe? Eu só sei que que eu estou certa. Eu estou certa de um Deus que me ama, eu estou certa da minha salvação, eu estou certa que eu vou para o céu, eu estou certa de que Deus está me respondendo, eu estou... E aí eu vivo nessa certeza, mas eu não sei... Aí eu brinco que eu devia ter feito teologia, sabe? E não educação, que eu falei, eu acho que me falta, eu devia ter feito teologia, que aí depois com a Dá pedagogia, tempo. com a educação, talvez eu tivesse mais facilidade para responder a fundamentação da fé de uma maneira teológica, mas tem hora que eu falo assim, não é viver pela fé. Então, é uma pergunta que, quando a pessoa me faz, eu fico sem saber explicar. Aí eu Entendi. falo, é a minha vida, então eu não sei realmente colocar. E às vezes eu tenho vontade de explicar, sabe? Por exemplo, eu vejo que o meu ministério ficou muito em cima de pessoas crentes, porque como eu nasci num lar cristão, né, apesar da minha mãe na época não ser, mas assim foi logo novinha já começamos a ter uma vida cristã com 7 anos. Eu acho que tem muita gente que viveu na igreja e não se converteu, sabe? Então eu sinto que Deus, que o meu chamado é para trabalhar na igreja, tanto que eu não, na época do IBE, por exemplo, todo mundo achava que eu ia ser missionária, eu não tenho dom, nunca me senti o chamado para sair para evangelizar outros. É como se eu tivesse uma necessidade de evangelizar quem se acha crente já, mas que ainda não teve uma experiência com Deus de conversão para adquirir a certeza que a gente precisa ter de uma nova vida. Aquele é necessário nascer de novo? Uhum. E Jesus conversa ali com Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, porque eu percebo isso na minha família, quer dizer, todos criados no Evangelho, e tem aqueles que ainda não aceitaram. Vejo aqueles que seguem a igreja firmemente, crendo que estão salvos, e você percebe que falta nele uma experiência vivencial com Deus. A gente percebe que ele ainda não fez uma decisão, porque ele tem medo de morrer ainda,
ele tem medo da morte, ele tem medo de não ser salvo. Aí eu falo, como você pode ter medo de não ser salvo? Então, aí eu fico querendo saber articular as palavras para explicar o plano de salvação para os crentes. Porque para o não crente é fácil, é muito interessante. Para o que se reconhece não crente, é fácil você evangelizar. Mas você falar com aquele que está dentro da igreja e que acha que é salvo, mas que ainda não tem certeza da salvação, ainda tem medo daquilo que está por vir, ainda não sabe a razão da sua vida, ainda não sabe dizer assim, que ele precisa viver para a glória de Deus, que ainda não consegue essa entrega das coisas, de todas as coisas nas mãos de Deus, que no fundo, ainda se acha necessário controlar algumas coisas. Então, eu fico tentando querer explicar isso, e acho que Deus tem me dado esse ministério, porque eu encontro com muita gente com dúvidas, tendo sido criado na igreja, filhos de pastores principalmente. Eu tenho muita necessidade de evangelizar as pessoas. Faço isso com as minhas filhas, para que elas tenham esse momento delas próprias tomarem a decisão, né? Graças a Deus já tomaram, mas eu digo assim, eu vivi preocupada com isso, de que as pessoas que estão na igreja precisam ter o seu encontro com Cristo, o seu marco, para que elas tenham convicções na vida bem seguras e vivam essa vida de maneira feliz, né? Interessante, Rosângela. Todas as suas respostas mostram muito dessa sua fé e da vivência, da sua vivência. E aqui eles estão. Recebi duas perguntas aqui, aliás, uma pergunta de duas, né? Que tem a ver com uma coisa que eu já ia te perguntar, já ia te colocar. Duas memórias engraçadas, foi a minha pergunta. Pesarosa ou inusitadas como esposa de pastor. E a pessoa, a Karine, foi Karine que colocou aqui, ela quer saber se você solucionou e como solucionou esses imbróglios aí de ser esposa de pastor. Então, você pode citar dois fatos? Ó, como esposa de pastor, eu vou citar você que é até engraçado, né? Tem mineiro aqui? Nosso primeiro ministério foi em Mendes Pimentel, mas é de Tombos, é mais perto de Itaperuna. É. O primeiro ministério foi em Mendes Pimentel e naquela época crente não usava calça comprida. Ixi. Só que eu já estava no Rio e eu usava calça comprida. Aí, eu, como fui para essa igreja, eu estava o quê? Com 21 anos. E aí eu não queria escandalizar a igreja, porque eu percebi que era da cidade, na cidade inteira, crente não usava calça comprida, não era uma questão da Igreja Batista. Os presbiterianos não usavam, eu falei, gente, eles não usam, como é que eu vou fazer? E aí, durante praticamente um ano, gente, eu saía de Mendes Pimentel de saia, quando chegava em Valadares, eu entrava no banheiro público e mudava, colocava minha calça para ir para outro lugar. E eu morria de medo de alguém encontrar comigo da igreja, né? Depois, porque eu fiz isso durante muito tempo para não causar problema, mas eu não conseguia chegar no Rio usando saia, porque eu usei calça comprida a vida toda. E aí eu falava, gente, como é que eu vou? Mas eu também não queria servir de escândalo. Então, como esposa de pastor, eu já fiz isso, tipo assim, eu me ajustei a uma... Eu nunca fui revolucionária no sentido de querer mudar as coisas, sabe? Se eu percebesse que era uma implicância ou uma falta de conhecimento da igreja, talvez eu mudasse, eu tentasse mudar. Mas quando eu via que era cultural, que era uma coisa assim, que estava no senso comum da cidade, né? Então, durante os 2 anos que nós ficamos nessa igreja, eu não usei calça comprida. Mas ainda em relação à calça comprida, depois de muitos anos, a gente estava pastoreando Itaperuna, e aí tinha um senhor diácono da igreja que era um implicante com todas as esposas de pastor, que achava assim, você tem que ter um padrão, um uniforme, a gente brincava assim, o uniforme da esposa de pastor, né? Que era sainha, blazerzinha, aquela coisa. E eu era muito ativa na igreja, e eu usava calça comprida. Aí eu já usava, né, já era cá no estado do Rio, aí eu já usava calça comprida. E esse já vivia implicando muito comigo.
ele vivia falando assim, eu regia o coral, aí ele estava lá no coral e falava assim, a irmã é muito dinâmica, a irmã é muito coisa, mas a irmã precisa aprender que não deve se vestir igual homem, que não deve botar calça comprida, que não sei o quê. Aí eu ficava, meu Deus do céu, esse homem... E ele atrapalhava os ensaios. Onde tinha uma reunião que eu permitisse que ele falasse, ele ficava... Ele só vinha sempre com essa conversa da calça comprida e me criando uma situação constrangedora, que eu não queria dar um fora nele, tal, querendo fazer aquela média, mas um dia eu falei brincando para ele assim, que todo mundo fala assim, você é louca, mas eu fiz isso. Eu virei para ele e falei assim, irmão, eu já sei por que o irmão gostaria muito que eu não usasse calça comprida. Ele sabe? Pois é, eu acho que a senhora devia não usar. Falei, é porque o senhor gosta de ver pernas de mulheres. No meio do coro, assim, eu falei para todo mundo, eu gosto de ver pernas de mulheres. E eu sei que as minhas pernas são muito bonitas, mas a minha o senhor não vai ver, porque eu sempre vou vir de calça comprida, porque aqui na igreja o púlpito é alto. Quando eu subo para reger, todo mundo, os homens, ficam tudo olhando para as pernas da mulher que estão de sainha. Então, eu não vou dar esse gostinho, eu vou continuar vindo de calça, porque eu sei que vocês gostam de olhar as pernas das mulheres, não é verdade? Gente, causou... Todo mundo fez assim, eu doida. Ele saiu gaguejando, saiu de perto lá do coral, mas, olha, nunca mais implicou. Parou, não ficou com raiva de mim, porque eu retratei uma realidade, que ele era realmente um homem daqueles estranhos da igreja que fica querendo olhar perto de mulher mesmo, sabe? Eu acho que eu desfiz toda a imagem que ele tinha do homem perfeito e certinho, e aí ele depois quis se tornar meu amigo. Então, nós ficamos amigos e consegui levar isso, fiz num ato de brincadeira, né? Eu não fiz corrigindo, fiz assim, na base da brincadeira, mas também consegui tirar aquele incômodo que estava assim, gente, esse homem precisa aprender, opa, se enxerga, pelo amor de Deus, né? Que tempo que está. E aí parou a implicância e as pessoas continuaram usando, porque as pessoas já usavam, e nessa igreja as pessoas já usavam calça comprida, era uma implicância anormal por ser esposa de pastor, entendeu? Eu não aceitei esse fato, carregar um peso de eu ter que me moldar a uma situação só por ser a esposa do pastor. Capricho, né? Então eu soube nessa hora tirar essa imagem que as pessoas querem modelar, né, uma esposa de pastor. Então, acho que o fato mais interessante, como esposa de pastor, talvez tenha sido esses dois, de eu fazer escondido e do outro de falar direto. Olha, essa resposta foi realmente bem inusitada. Ninguém espera, né? Você Ainda mais estava difícil, inspirada na hora. Não, e as pessoas não esperavam de mim, sabe? Porque eu não tenho a coragem de me... Eu, na igreja, nunca fui... Como é que a gente fala quando você... De ser direta numa correção. Sim. Eu nunca corrigi alguém publicamente. Eu não faço nada assim no meio de todo mundo. Eu não gosto de constranger as pessoas, mesmo estando certa. Aí eu deixo para depois, ou eu chamo no individual, ou eu converso depois. Então, nesse dia, foi uma situação assim, realmente muito inesperada, sabe? Mas que funcionou, deu certo. Mas aí, olha, você está dando uma dica aqui, né? A questão de você usar o humor para responder pode ser. É uma boa dica, porque às vezes tem situações tão absurdas que você fala assim, ou eu tenho que rir disso, ou então eu tenho vontade de bater nesse homem. Como é melhor eu não bater, vamos tentar rir dessa situação e fazer, né, uma graça. As pessoas tentam muito... Controlar, né, Rosângela? Controlar, você falou a palavra certa, controlar o fato de você ser esposa do pastor e a vida do pastor. E isso eu acho que eu nunca permiti, não, sabe? Eu acho que eu, no meu jeito, talvez tranquilo de ser firme, eu não permiti que a igreja me moldasse, vamos dizer, a seu bel prazer, né? Ou estipulasse. A Nancy está aqui, ela vai lembrar a gente de uma viagem que nós fizemos, eu quis comemorar o meu aniversário. Então, você já entra aí. 2 viagens que você fez ou que ainda gostaria de fazer, conta sobre elas. Essa aí a Nancy vai lembrar, porque teve uma vez, quando eu ia fazer 50 anos,
O Davi resolve fazer um casamento no dia do meu aniversário. Ele já tinha aceito essa responsabilidade. Eu falei, eu não acredito que no dia dos meus 50 anos, a gente sempre gosta de comemorar em família, né? Você está no casamento, eu não vou nesse casamento, apesar de ser uma menina que eu amo, que eu adoro, a minha lá da igreja. Falei, não, eu vou viajar então. Aí, ó, tudo bem, vai viajar, né? Você que sabe. Eu comecei a ligar para as amigas e esposas de pastores. Fulano, vou bem fazer meu aniversário lá em São Lourenço, você topa? Aí, topa, estou precisando viajar. Ligava para outra. Gente, foi tudo assim em cima da hora, nada assim tão planejado. Liguei para o hotel, reservei os apartamentos, os melhores apartamentos, aquele com banheira de hidromassagem, aqueles negócios todos. E fui ligando para essas esposas e juntando nos carros. E a Nancy foi uma que a Nancy foi também. Nancy, Lúcia, sua prima. E eu comecei a chamar aquelas... A gente era tudo da liderança, né? Mas só que eu não sei como todo mundo foi topando. E nós juntamos, eu acho que foram 26 mulheres. Olha, eu acho que foi uma das nossas melhores viagens. Porque a gente comemorou o meu aniversário. O hotel primeiro me deu tudo. Já sabe que o hotel que faz festa para você? Eu não sei por que aquilo foi tão inédito. Prepararam, deram bolo, deram toda a alimentação. Eu não gastei nada naquele hotel. Só pagamos as diárias. E aí eu queria fazer festa para dançar, para a gente se divertir. E aí o hotel já tinha as festas deles. Aí eu falei para eles assim, não, eu preciso de um local à parte, porque nós somos todas esposas de pastores, nós somos crentes, líderes, a gente não quer participar dessa festa. Aí ele me deu um salão e a gente fez daquele salão as nossas brincadeiras, a gente brincava, a gente fez o culto, a gente extravasou os sentimentos. Eu acho que foi uma viagem realmente que marcou a ponto de todo mundo se lembrar dessa viagem. Quando a gente se encontra numa convenção, todo mundo fala, Rosângela, você lembra daquele dia e tal? Então, foi uma viagem que realmente assim, fez bem a mim, nem se fala, porque eu aproveitei, porque a gente leva uma vida de esposo de pastor muito carregada de responsabilidade. E naquele dia, a gente não estava em congresso, a gente não estava em reunião pré-organizada, a gente estava livre, nós éramos nós. Não era um acampamento de esposa de pastor, não era nada, era Tem que nós fazer ali. nenhuma tarefa, né? Nada, a gente só se juntou. E os momentos de edificação espiritual foram tão profundos, tão marcantes, sabe? Você conheceu Marilce, estava Marilce, Lídia, que não era Eu esposa de quase pastor, fui, líderes. Rosângela. Pois Você é, me chamou na época, né? chamei? Pois é, você perdeu, porque Eu foi realmente sei. assim, de Todo mundo me edificação. falou. Eu acho que eu cresci tanto ali como esposa de pastor, como mulher e como amiga, e nós nos fortalecemos espiritualmente umas às outras, porque a gente foi sem reserva, sabe? Sabe aquela coisa quando você se abre mesmo umas com as outras e conversa e você se sente num nível de Intimidade. entendimento uma da outra, É. sabe? Entendimento mesmo das demandas espirituais, das demandas emocionais, das Vocês se demandas sociais. reconheceram, né? E nós nos conhecemos, e ninguém era tão amiga assim no sentido de Isso. intimidade, sabe? Mas Éramos se reconheceram como esposas de pastores que viviam as mesmas amigos. realidades, talvez, E né? aí foi um encontro que a gente devia ter feito outros. Eu continuei comemorando meu aniversário nessas viagens, mas aí eu Aham, já agreguei a igreja, já trouxe, né? aham. Porque as pessoas começaram a querer fazer essa viagem. E a segunda viagem foi também assim, com esposas de pastores, ó, com mulheres da igreja. E olha o título que eu dei ao nosso encontro: Mulheres Cheias de Graça. Porque eu falava assim, eu queria rir, sabe? Eu queria juntar as mulheres para elas se soltarem, para elas brincarem, para elas saberem que nós somos crentes, mas nós somos crentes alegres, a gente não tem que estar carregando um peso. Tem gente que pega o ministério como se fosse uma coisa tão pesada. Aí nós fomos para um hotel lá em Petrópolis, lá em Itaipava, parece Petrópolis ali, e que nós brincamos muito, e nós fizemos depois uma noite nordestina, aquela menina que é de Rondônia, aí, né? E a mulherada, tinha mulher que se vestiu de cangaço, aquelas coisas todas, e nós levamos uma banda lá da igreja, e os meninos tocaram forró gospel. Ah, Gente, nós dançamos a noite toda. E o pastor estava lá, porque ele ia entregar a mensagem no dia, ele falou, Rosângela, eu nunca vi a mulherada da igreja
tão soltinha e tão feliz. Falei, pastor, eu vou entregar para o senhor 60 mulheres amanhã lá na igreja, Felizes. completamente felizes, revigoradas, sem nenhum medo. A Karine está morrendo de rir aqui, que a Karine, a esposa de pastor, também está assim, ó, Mas às olha, nós voltamos gargalhadas. também. E aí, Karina, olha, imagina você chegar no seu pastor e falar assim, pastor, olha aqui, ó, 60 mulheres felizes. E elas contagiaram de tal forma os seus maridos, que a gente não deixava marido ir, tá? Nesses meus aniversários. Lógico. Eu podia ir. E aí eu tenho um marido, que é o marido de uma amiga, que é o Jorge, que é advogado, que uma vez ele foi levar a esposa no hotel e não quis nem entrar. Eu falei, não, Jorge, pode entrar. Não, não, é só de mulher, não vou nem entrar. Não tem nada demais, não, é um hotel como outro qualquer. Porque a gente fazia, eu fiz isso durante 4 anos seguidos, comemorei meu aniversário assim, só com a mulherada, E só e viajando. que elas percebessem que ser esposa de pastor tem essa leveza, né? Você não precisa... eu nunca tive medo que as pessoas me vissem na intimidade, porque eu acho que eu sou eu mesma em qualquer lugar, então eu não preciso fazer uma capa de crente, sabe? Eu sou eu do jeito que eu sou, com as minhas certezas da minha salvação e tudo, e sei que as pessoas, eu tenho a responsabilidade de edificar outras através da minha vida. Então, eu acho que esse saber é importante, que você está sendo, né, olhada e as pessoas estão ali para serem edificadas pela sua vida. Então, é fazer tudo com decência e ordem, mas com naturalidade. Eu acho que esse é meu lema. Verdade. Pronto, que interrogatório, hein? Nossa, está acabando, está acabando. Mas eu queria te perguntar agora um assunto mais delicado. Um aprendizado que você teve ao passar pelo momento da viuvez. Tá. Eu até escrevi aqui um negócio, deixa eu ver se era esse que eu queria falar não. Esses aprendizados. Mas eu não tenho mais aqui onde que eu coloquei. Porque quando eu fiquei pensando assim, gente, o que fica disso tudo, né? Da sua vida, né? E aí, nos momentos... Porque tem muita gente, Ana Laura, que as pessoas que me conhecem acham que a vida é só mar de rosas, né? E pelo contrário, assim como eu falei da minha família de origem, que tem todas as demandas de qualquer outra família, todas as problemáticas das famílias que a gente tem nas igrejas, aí veio o momento da doença, né, na minha família. E aí, por isso que eu dou muito valor à saúde. Mas a primeira experiência de aprendizagem foi com a Dani, que eu já contei aqui para vocês, que foi o dia que eu tive a coragem de entregar a filha para Deus. A Dani é a minha filha mais velha, que ao assumirmos o ministério no Rio, fui fazer um check-up e ela foi descoberta com uma insuficiência de ferro tão profunda que a desconfiança era leucemia. Eu acho que, não sei se todo mundo estava aqui presente na época que eu contei isso. Então, o diagnóstico era praticamente de leucemia. E aí eu levei um susto tão grande, porque ela nunca tinha ficado doente, né? Eu sempre tratei assim com muita naturalidade essas doenças de criança. Então não dei importância. Às vezes as pessoas achavam ela muito amarela, muito tal, mas eu nunca me importei com isso. E nesse check-up que nós fomos fazer, tem esse diagnóstico, ela já é internada imediatamente, e os médicos apavorados, aquela coisa toda, aí me causou um temor. Então, uma aprendizagem, para mim, é essa, porque o temor vem, o pavor. Mas aí tem provérbios que falam assim, não temas o pavor repentino. Gente, esse versículo de provérbios é muito forte para mim. Porque o pavor vem, não adianta você achar que você é forte. Davi tinha uma frase que eu gostava muito, ninguém é forte o tempo todo e não há nada de errado nisso. Porque a gente é frágil, né? E aí aquele temor que te faz assim... Não sei como é que você se sente, mas o meu é assim, um coração, sabe, assim, e um medo, parece que o pior vai acontecer agora, imediatamente. Por isso que eu acho que o Provérbios falou meu coração, que é um pavor repentino, é um medo que vai acontecer daqui a pouco. E aí, quando eu tive esse diagnóstico da Dani, eu fiz a oração de entrega, que eu acho que é uma necessidade de nós, como crentes, termos coragem de depositar as coisas nas mãos de Deus, e eu achava que eu tinha. Então, só quando veio a doença que eu vi que eu não tinha ainda. E aí foi quando eu ajoelhei e falei assim, Deus, a Dani
foi o Senhor quem me deu, ela é do Senhor. Não sou eu que tenho que ter a Dani nas mãos. Então, eu quero que o Senhor é quem sabe se ela vai viver para o louvor da tua glória, se é o Senhor que quer ela viva, ou se já é a hora dela partir. E aí, gente, uma mãe ter coragem de entregar, por isso, aí eu fui entender Abraão com o filho Isaac, sabe todas as histórias da Bíblia que a gente aprende no decorrer da vida cristã? Mas eu entreguei de uma tal forma a Dani, que se ela morresse naquela noite, eu não iria sentir, acredita? Eu estava assim, fiz uma entrega mesmo, e coloquei, e daí para lá começou o tratamento, e ela ficou ótima, e ela não era leucemia, ela pôde ser tratada, graças a Deus, levou bastante tempo de tratamento, mas ficou saudável. Depois veio com a Dani ainda, então sempre foi doença. Aí veio a questão do transtorno de ansiedade, que quem acompanhou a minha vida viu que eu fiquei 2 anos com a minha filha travada por transtorno de ansiedade, não era depressão, porque nós estamos no Outubro Rosa agora e a gente sabe que a depressão é uma doença que assusta, mas o transtorno de ansiedade, que eu não sei se é uma prévia da depressão, ou se é um outro, ou se é paralelo, mas eu sei que é tão grave quanto. E na Dani, pena que a sua irmã psicóloga não está aqui hoje para poder dar uma explicação para nós, mas que a Dani foi tão grave que ela travava. Então, ela não conseguia abrir os dedos, o pavor vinha nela, o medo era tão grande que ela travava, e eu tinha que ir para o hospital para ela tomar a injeção e ficar 24 horas para voltar, para a musculatura começar a abrir, que travava tudo, né? E foram 2 anos de tratamento com psiquiatra e psicólogo para que ela voltasse ao normal. E aí eu vejo assim que quando eu vejo a minha filha hoje totalmente normal, e eu vejo que na igreja onde nós estávamos tinham pessoas que tiveram o mesmo transtorno de ansiedade, foi quando teve um boom dessa doença emocional, que a gente começou a vivenciar isso mais fortemente nas igrejas, e eu vejo que muitas não ficaram boas mais. Eu tenho amigas que ainda ficaram com sequelas, tipo assim, eu tenho uma amiga que viajava comigo para tudo quanto é lado, que hoje ela não viaja mais, eu posso chamá-la que ela não vai, ela tem medo. O medo não saiu dela. Já a Dani não, a Dani, pelo contrário, parece que ela deu uma revigorada de tal forma que ela né, se despertou para a vida e ela se tornou uma líder, e está aí nos Estados Unidos com vocês, é gerente de banco aí, é uma pessoa que não tem medo de enfrentar a vida, né? Então, eu acho que ela ficou totalmente curada. E teve o caso do Davi, que não foi curado. E aí eu acho como é que Deus trabalha, né? Tipo assim, eu vejo a cura, e aí eu tenho também que ter a coragem de entregar e ver que não houve a cura do jeito que a gente gostaria de ter. Então, no caso do Davi, tinham pessoas na igreja também que tiveram câncer, na mesma época que ele, que estão lá na igreja até hoje. E ele morreu. Então, como é que você tem a coragem, né, de entregar para Deus e crer realmente que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e que ele faz tudo bem? Então, essas aprendizagens de você deixar por conta de Deus é a maior aprendizagem da minha vida, no decorrer da minha vida cristã e da minha vida como esposa de pastor, na minha vida de crente, na minha vida pessoal. É de você perceber que você tem que entregar, é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. E aí, essa entrega é realmente uma coisa difícil, necessária, mas libertadora. Porque quando você consegue entregar, ninguém tira de você a paz mais. É tão engraçado que quando Davi morreu, para mim foi a coisa mais natural, vai morrer, tá certo? E eu tenho uma vida para viver sem ele agora. Então, não causou, assim, como é que a gente pode chamar? Um trauma, né? E aí e nem uma confusão espiritual no sentido assim, de eu ver que alguns são curados e outros não, de que você orou por uma cura e ela aconteceu, e você orou por uma cura e ela não aconteceu, e Deus é Deus. Cantar isso é fácil, mas você perceber isso na sua vida é muito complicado, tá certo? Você precisa estar com muita intimidade, muita segurança para você vivenciar
os dois lados da questão. Eu não gosto muito de coach quando começa a falar muito da positividade das coisas, porque quando vem o que não é, você teria que estar muito preparado para isso, tá certo? Porque vem a coisa boa que Deus lhe promete, mas que esse bom de Deus é tão perfeito e agradável que mesmo que aparentemente seja ruim, vai ser bom. Olha que coisa mais complexa. Mas quem vive, e eu vivenciei os dois lados. Eu vivenciei a oração pela cura e a cura veio, e eu vivenciei a oração pela cura e a cura não veio, do jeito que você vem e vem a morte. E como é que você lida com essa morte? Então, as aprendizagens, para mim, em relação à saúde, à vida, a aprendizagem de entrega absoluta a Deus, para mim, foi a aprendizagem mais importante da minha vida. A ponto de hoje, Ana, a minha família não gosta que eu falo assim, gente, eu já podia morrer amanhã. Porque eu estou preparada para morrer, e se eu morrer amanhã ou morrer hoje, tanto faz, porque a minha vida é para o louvor da glória de Deus. Então, se ele quiser continuar bem, se não quiser também, pode me levar, porque eu vou estar muito bem com ele lá no céu. Então, é uma tranquilidade que eu tenho, mas foi no exercício vivenciado no meio da doença e no meio dessas entregas que foram acontecendo no decorrer da minha vida cristã. Isso aí. Ai, querida, a gente queria, tinha muita coisa para conversar, mas uma entrevista só é pouco. Ainda bem que ela continua aqui, vai continuar no Entre Amigas. E eu queria fazer o seguinte agora: alguém que está aqui, que quer dar um feedback para a Rosângela, ou falar alguma coisa para ela, ou fazer uma pergunta rapidinha, porque a gente já está fechando mesmo. Eu quero deixar a palavra final para ela dar. Então, se você tiver, você fala agora. Você coloca o dedinho aí. Se não, eu vou pedir se vocês podem, o pessoal que está sem câmera, se puder colocar a câmera, a gente tira a nossa foto. Se tiver alguém para contribuir, para falar, fale. Eu quero agradecer muito, desde já, viu, Rosângela, para você, porque quanta coisa a gente pode vivenciar através da vida do outro também. Deus nos dá essa oportunidade, e isso é tão bom. Muito bom mesmo te ouvir hoje. Falta só você, Nancy. E aí a gente tira a foto. Beijo, está. Isso. Queria dar uma palavrinha, Ana, então. Então, aqui, ó, vamos tirar a foto e depois a Gláucia e Madalena querem falar. Olha, a Bene apareceu, que bom, Bene. Vamos lá, vamos fazer o X. Foi. Então, Foi. Gláucia, Madalena e depois Rosângela para terminar. Então, só para dizer do prazer em conhecê-la, a gente sempre ouviu falar do pastor Davi Baeta, né? E hoje eu estou tendo o prazer de conhecê-la, e o seu testemunho, a sua vida, né, sempre nos acrescenta, e principalmente a sua vivência no luto e na doença da sua filha, num tempo em que as pessoas e os crentes mesmo não estão sabendo lidar com o luto e com a morte, pessoas com medo de morrer, e dizendo coisas assim que eu como crente, fico até perplexa. Então, ouvindo você falar do luto e da sua postura como crente, que é a postura que todos devemos ter diante de uma enfermidade grave, diante de uma doença de um filho, então isso só veio confirmar para mim que é uma postura também que eu tenho colocado. E quando chegou a pandemia, eu me preparei. Falei com meu filho, olha, não sei o que vai acontecer, pode ser que eu parta, que eu vá, que a Covid me leve. E eu preparei a minha vida para partir, para deixar tudo pronto, tudo engatilhado, como dizer assim, para ninguém ficar perdido. Então, eu preparei a minha vida. Então, foi um belíssimo testemunho, eu agradeço muito a Deus pela sua vida e que Ele continue te abençoando e inspirando tantas vidas que convivem com você. Obrigada. Obrigada, Gláucia, muito obrigada. Angelina colocou aqui muito boas as experiências e o seu testemunho de vida cristã, viu, Rosângela? Obrigada. Madalena, vamos ouvi-la, querida. Oi, Rosângela. Foi muito bom ouvir você.
eu acho que é muito importante para que pessoas também se identifiquem e também vejam que muitas situações que você passou que são normal na vida da gente, né? Porque às vezes a gente acha que é anormal, que só acontece com a gente as coisas, né? Então eu super me identifiquei com você e achei assim muito interessante por coisas de infância, de adolescência, de juventude, é, até da causa aí, até da causa da calça, da causa da calça. Ai, a gente que é de interior, porque eu sou do interior de Rondônia, interior do interior de Rondônia, uma Aí, cidade muito pequenina, muito pequena, e essas coisas morais assim pega pega mesmo. muito, é impressionante, é pintura, é calça, é corte de cabelo, é tanta coisa que se a gente for dar muito ouvido, a gente endoidece. A gente não tem como. Mas assim, eu achei muito importante e que você foi bênção, foi muito bom mesmo ouvir você, foi muito bom ouvir teu testemunho, muito bom ouvir da sua do seu testemunho da sua experiência de viúva. E eu penso assim, sabe, Rosângela, eu acho que a gente aceita, a gente sabe que Deus faz a vontade dele, mas dói, né, Rosângela? É isso Eu que eu te falei. falo isso, A dor se faz presente, né, Madalena? não tem como. Não significa que a gente não. É igual pavor repentino, né? Que às vezes as pessoas pensam que a gente não sofre. A gente sofre, claro. Quem não passa a noite chorando, né? Não, e às vezes você pensa que o pavor repentino foi embora e ele volta. E ele Isso, volta. isso, boa, Madalena. Só que, por exemplo, você quer ver uma coisa que o meu vai e volta? É a ansiedade. Aí toda vez que eu estou ansiosa, eu tenho aquele versículo assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Para mim, aquilo ali é um remédio. A Bíblia está me dizendo: não estejais ansiosas por coisa alguma. Aí eu começo de noite, sabe quando você acorda de madrugada nervosa, com o coração meio estremecido? Não sei o que. A minha ansiedade geralmente é assim: eu acordo no meio da noite, gente, o que é que está me tirando o sono, que está me dando. Eu sei que são decisões que eu preciso tomar no outro dia, alguma coisa, né, ou fazer. Mas aí, da mesma hora, eu começo a exercitar o versículo. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu falei: mas eu estou. Aí, o que fala? Mas antes, né, colocar tudo diante de Deus. Eu falei assim: Senhor, então eu vou colocar diante de Deus. De que maneira? Pela oração. Aí eu falo: tá, já estou conversando. Aí vem pela súplica. Aí eu falo: então eu vou te rogar, Deus, porque eu não estou aguentando. Aí vem com ação de graças. Aí eu começo a agradecer. Gente, aí é a experiência minha, tá, Madalena? Cada uma faz, né? Vive com o seu Deus da Aham. maneira coisa. Eu sei que quando eu vou terminando de agradecer, a palpitação já foi, e aí, de repente, eu durmo. Tem dia que eu durmo até orando. Aí eu acordo no Ai, que outro dia. A delícia. paz é tão Coisa boa. grande. É, porque a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos. Por isso que eu falo, né, que eu não sei explicar. Tá certo? Se alguém me pedir para explicar certas coisas, eu não sei. Mas aí eu acordo no outro dia e já falo assim: ai, gente, obrigado, Senhor, porque eu consegui dormir, coisa, e agora abre a minha mente para que eu ache soluções, que a vida é feita de decisões e eu tenho que achar solução. E aí as coisas, tem os de repente de Deus na Bíblia, que eu gosto muito, que as coisas assim repentinamente acontecem, de repente você enxerga uma solução, porque quando a gente está muito nervoso, a gente não enxerga a solução, né? Aí, quando você realmente relaxa, aí você já começa a perceber soluções, outros caminhos possíveis. E aí você vai perceber: olha, só que não tinha pensado nisso e tal. E daí a pouco eu me pego em paz, sabe? Assim, tranquilo. Então, e aí é como a Madalena falou: mas aí daí a 2, 3 dias, tá? E eu de novo, sabe? Aquele coração, aí eu faço o exercício de novo. E aí eu acho que a vida é tão dinâmica, que a vida é esse mesmo, é cada dia um degrau, sabe? Eu tenho que viver hoje, aprendi a viver hoje, vivi bem, amanhã é um outro dia, aí eu vou viver o amanhã da maneira como ele me apresentar, e tentar vivê-lo significativamente para que eu tenha alegria nesse viver sempre, né? E aí isso não Deixa, significa ausência de temores, né? deixa eu te contar uma coisa, eu não sei quanto tempo que você é viúva, né? Mas deixa eu te falar, eu vou fazer um ano esse mês. 1 ano. É, um ano. Ah, você ainda está no Agora, luto, amiga. Vai chorar muito agora é ainda. dia 30. Ixi, mas assim, sabe uma coisa que incomoda, que às vezes eu me incomodo?
Eu tenho muita paz, assim, apesar de eu ter a dor, de eu chorar. Eu tenho 5 filhos, né? Então, cada dia um filho lembra uma coisa, cada hora você chora por uma lembrança de um filho. Aham. Hoje foi 2 assim que postaram 2 coisas que eu falei: "Ai, quando eu penso que eu estou bem, vocês falam alguma coisa, a gente chora". Mas essa paz que eu sinto, que muita gente que não é de igreja, que não entende isso, que fala: "Ai, mas ela está tão bem", eu não estou bem. Eu tenho meus momentos de dores. Eu estou bem porque eu tenho paz, eu sei que ele está bem, eu sei que ele está com Jesus. Eu sei que ele não teve a morte eterna, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Às vezes as pessoas vêm revisitar a gente e a gente é que tem que consolar elas. Isso às vezes me incomoda, sabia, Rosângela? Às vezes me incomoda. Porque às Ô, vezes parece Madalena, assim. não, pode Oi. terminar, desculpa. Não, termina, Não, desculpa, eu interrompi. porque às vezes eu acho assim que as pessoas estão achando assim que eu estou muito bem por fazer só 1 ano que ele faleceu, que, sabe, tá achando que eu vou ficar presa numa casa com tudo fechado, com tudo. Não é assim também a vida, né? Você tem que caminhar, você tem que andar, mas eu tenho Mas eu meus vou momentos de falar uma tristeza e coisa. tenho paz. Se você estivesse chorando, as pessoas iam falar também, mas que mulher, gente, chora até hoje. Caramba! Sabe? O povo ao nosso redor, eles vão nos criticar de qualquer maneira. Se você estivesse chorando a morte dele até agora, iam achar você fraca, e já deu, Madalena. Já é hora de você levantar a cabeça, viver. Aí, se você levanta a cabeça e vive, epa, que isso, Rosa? Parece até que você não gostava muito do seu marido, não, porque você se refez tão rápido. A gente escuta isso, né? Nossa, É você se assim, refez tão rápido. Nossa, e aí, vai casar? Eu ouvi muito essa pergunta, vai casar de novo? Você é bonitona, tal, ficou magra? Logo depois que o marido morreu. Então, essas críticas, essas palavras, elas vão vir com você se refazendo se você estiver para baixo. Aí, por isso que eu falo que o movimento é nosso. Eu uso muito essa expressão, o movimento sou eu. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou em paz, pronto. Tá certo? Se eu for dar atenção a essas falas, eu não vivo, entendeu, Madalena? Então, se eu ficar focando no que as pessoas estão me vendo, como elas estão me vendo, eu não tenho como responder a isso, eu não tenho como suprir essa demanda delas. Então, eu e, não prefiro tem- suprir as minhas, e é porque uma paz que não tem explicação, né? É como você está é isso que eu acabando de estou falar, não falando, tem é a explicação. minha fé, eu creio, tá certo? Eu estou segura, e aí eu acho que eu tenho que focar, não é ser egoísta quando eu falo que eu foco em mim, é porque se eu estiver bem, as coisas ao meu redor vão estar bem, sabe? Então eu sei que vão falar mesmo, então eu não dou muito foco, Às né, ou vezes, muita atenção ao que vão É, pensar de como eu estou me sentindo, tá certo? Eu prefiro realmente é, viver a vida de tal forma que as pessoas enxerguem que é um Deus na minha vida. mas E aí, amei, amei, então é dela. amei, amei conhecer você, amei ouvir você. Muito obrigada, obrigada de verdade, Isso, tá bom? Madalena. Coraçãozinho, um beijo, um beijo. Aprendi. Obrigada, Madalena. Gente, Rosângela, eu acho que você ainda tem a palavra. 1 minuto para Ah, você é? encerrar essa Vou noite. terminar, Ana Laura. Ah, Eu, eu- Você me acompanha no Instagram, aí você lembra que eu coloco no Instagram. Eu fiz um propósito no meu coração do meu Instagram, nos stories. Eu nunca vou postar nada a não ser a palavra de Deus e dentro de aham, uma temática que eu esteja estudando, tá certo? Aí eu botei, sim, não temos, lembra? Por quê? Aí para quê? isso. E teve uma época que eu coloquei assim, imperativos que me movem. Aí, assim, verbos bíblicos que me levam a fazer alguma coisa. Mas eu anotei aqui, e eu queria falar rapidinho para todo mundo, que são os versículos que alguém pergunta assim, como é que você conduz a sua vida cristã? Pois é, Isso é tinha até na essa minha pergunta família. aqui, porque não deu tempo, mas vai, fala. Vai Aí ser meus ótimo. irmãos me perguntam muito assim, você fala tanto na Bíblia, como diz o Davi, meu neto, agora fala assim, ai, vó, já sei, Bíblia, Bíblia. Aí eu falei, eu acho que eu estou falando demais de Bíblia para esse menino. Ah, Ele já fala, tá bom, vó, já sei, Bíblia, Bíblia. Eu falei, tá bom, então a vovó não vai falar mais assim, não. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns versículos que eu decorei no decorrer da vida, e eles realmente são os que me movem.
São aquilo que me faz levar a vida desse jeito. Aí eu botei aqui, olha, primeiro, João 3,16, a certeza da salvação. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa certeza, que foi o que me levou à conversão. Eu já era batizada quando eu fiz a minha decisão, olha só. Batizei com 7 anos, mas foi com 11 para 12 anos que eu fiz essa decisão de entrega da minha vida. Eu já estava batizada, mas eu não tinha certeza da salvação. Eu acho que nós precisamos ter certeza da salvação. Entender realmente. Então, João 3,16. Depois, aquele versículo de Filipenses 4, não vai dar tempo de ler, de 6 a 7, que fala assim, que eu acabei, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, por quem conhece de cor, depois você vai lá e lê na Bíblia. São versículos que me marcam. Depois tem o do Salmo 37,4. Descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Esse versículo sempre me acompanhou desde a minha adolescência. É tipo assim, ao invés de você ficar lutando, descansa, entrega, sabe? Então, essa entrega, para mim, é fundamental. Aí descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja do coração. Ele não concede na hora, não, mas depois você vai reparar e falar assim, gente, não é que aquilo que eu desejei aconteceu daquela forma? Então, na minha experiência devocional com Deus, eu tenho essa certeza que se eu descansar, as coisas acontecem. Depois é um versículo que eu falei para meus filhos a vida toda e falo para todo mundo, faça com os outros aquilo que você quer que faça com vocês. O versículo de Jesus, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazer vós também. Então, esse versículo de Mateus 7,12 também me acompanha. É o meu lema dos relacionamentos com as pessoas. Então, eu não faço com outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não faço mesmo. E aí eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que eles fizessem comigo. Outra de Mateus 5,16, deixa a sua luz brilhar. Ao invés de você ficar preocupado, né, com os holofotes, deixa que saia naturalmente. Eu tinha uma discussão muito grande com o Davi era muito mais comportamental, teologicamente, do que eu. Eu era mais da essência. Eu falava assim, quando ele fez psicologia comportamental, eu falei, não adianta, ninguém muda pelo comportamento, tem que ser de dentro para fora. Falar de uma outra forma, é claro que ele sabia que era o aspecto cognitivo primeiro, mas ele enfatizava o comportamento, porque a psicologia começa a dar exercícios, né? Aí eu falava, não vai adiantar, a pessoa tem que mudar primeiro o cognitivo dela, para depois ela mudar o comportamento. Aí eu falei, a gente quase não precisa se esforçar, que se você tem uma vida de intimidade com Deus, a luz brilha naturalmente, sabe? Você não precisa se esforçar para parecer crente. É isso que eu queria dizer. Na minha vida toda, eu nunca me esforcei para parecer crente. Eu quero que as pessoas enxerguem que eu tenho Deus na minha vida, sem eu precisar me moldar em comportamentos padrões, o padrão, né, que existe aí dentro das nossas igrejas. Depois daquele versículo, se esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Isso aí eu falo que uma desculpa minha, porque como eu esqueço todas as coisas, aí eu uso demais esse versículo. Ó, eu estou biblicamente correta. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então, eu tenho a mania, mas quando eu falo se esquecer, é que realmente eu não sou de ficar guardando e nem remoendo nada que ficou para trás. Passou, a vida é hoje, a vida é agora. E a morte e a pandemia me ressaltaram mais profundamente isso, tá? Você está crente que você tem um marido, uma hora você não tem. Você está crente que você tem um filho, uma hora você não tem. Você está crente que você tem um dinheiro, uma hora, puf, não tem mais. Você está crente que tem saúde, no outro dia você amanhece doente. Quando eu tive chikungunya, eu estava super bem. Na hora que eu atendi o telefone, não levantei mais da cadeira. Eu falei, ué, que é isso? Então, esses de repente me fazem ver que eu tenho que realmente esquecer o dia de ontem e partir para frente. O outro é aquele assim, de Atos 20, 24. Nada tem minha É Atos 20, 24, de você viver para o propósito de Deus. E aí eu tenho essa coisa comigo, assim, não fica se achando, não, você não é nada, nada. Você precisa viver para a glória de Deus. E o tempo todo a Bíblia está falando assim, é por amor a mim, é pelo meu nome, pelo zelo pelo meu nome, que Deus realiza as coisas em nós. E a gente fica achando que é por nós. Nada, nós não somos nada, nós somos apenas servos de Deus e permitimos que Ele nos use de acordo com o seu querer para a honra e o louvor dEle, tá? E não nosso. Outra coisa também que eu creio, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. Para mim, curto e grosso, é isso mesmo, concordo. Depois, transforme-se pela renovação da vossa mente, Romanos 12, né? Esse versículo lembra que mexe muito comigo, que eu falo, é verdade, quando a gente se transforma, quando a gente renova a mente, a gente realmente se transforma, né? Então, esse versículo
mexe muito comigo e me refaz constantemente. E esse que eu acabei de falar ali, quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Então, esse aí, eu não lembro onde foi que eu acho que é Romanos também, Romanos 14, eu anotei, mas aqui eu não botei o versículo. Mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso para mim é chave, verdade absoluta, tá certo? Então eu vivo para Deus. E aquele que Paulo fala, que ele é poderoso para... Eu sei quem tem crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse versículo também é outra coisa, olha, isso para mim me basta, né? Eu não sei se eu contei para... Ah, não, aqui eu não contei hoje não, mas deixa eu contar rapidinho, que eu contei para você, com meu pai, por exemplo, que me passa muita dessas experiências cristãs. Meu pai morreu de frente para a igreja, estava pregando, deu como é que fala? Um ataque cardíaco e ele se declarou, né, de frente para a igreja. E o versículo que ele estava ensinando na hora, que o pastor das pessoas estava me contando, disse que ele falava assim, a tua graça me basta. Ele estava explicando essa lição de Paulo, esse versículo. Aí ele falava, a tua graça me basta, isso que ele falou 3 vezes, a tua graça me basta, deu encurvada, a tua graça me basta, deu outra encurvada, e a tua graça me basta, e pum, caiu na frente da igreja e estava morto do infarto. E aí esse versículo me marca muito, porque realmente ela nos é suficiente. E essa graça de Deus que nos faz viver, são as misericórdias deles a causa de não sermos consumidos. Então eu tento colocar em prática essas verdades bíblicas que acompanham a gente no decorrer da vida cristã e que a gente decora, que a gente vai falando, mas eu sempre quis Bíblia funcionando na minha vida. Se não funcionar, eu falei, a Bíblia precisa funcionar. Isso aí foi uma decisão que eu tomei com 11 anos de idade. Eu queria acreditar na Bíblia como palavra de Deus, viva e eficaz. Me fizeram decorar esse versículo. Então, para mim, Bíblia tinha que funcionar na minha vida. E aí, a partir de então, eu comecei a experimentar cada verdade bíblica que eu aprendo fazer sentido na minha vida. E aí era isso que eu queria, assim, que a gente aprendesse e continuasse aprendendo umas com as outras, né? Eu aprendo, hoje de manhã foi tão bonito, né? A gente vê a questão das ideias e do compartilhar das ideias, e eu vejo assim, como é que eu já cresci tanto com a ideia de outras pessoas, com o compartilhar das ideias, com uma oração de alguém, com uma fala de alguém, a gente vai aprendendo, crescendo e conhecendo cada dia mais, né? Porque eu brinquei com a Ana Laura que tem hora que dá a impressão que a gente não sabe nada, né? Tem branco, parece que eu já não sei mais nem fazer palestra, parece que eu não sei. Aí eu falo assim, Deus, obrigada por esse branco também, porque me refaz, faz a gente ter que buscar de novo. Aí, como a Madalena está falando, o temor vem, mas também a falta de fé vem, a fé vem também, a certeza vem também, e essa dinâmica da vida faz a gente vivendo e glorificando a Deus no nosso viver e achando significado e ressignificado em tudo. E é para Ele, por Ele, todas as coisas. Não tenho nem mais o que dizer, porque eu ia dizer justamente isso. Eu falei para vocês que eu ia apresentar a Rosângela como alguém que tem uma vida cheia de significados e de ressignificações. E vocês puderam ouvir exatamente isso da boca da nossa amiga. Muito obrigado por todas estarem aqui. Um beijo no coração, Rô. Muito obrigado, ó. Obrigada, gente, ó. Beijo. Semana que vem tem mais. De manhã, semana que vem, tem Nancy do Zilek e à noite, Deiva e Isidoro. Olha, e aí estaremos juntos manhã e noite. Isso. Tá bom. Beijo, Tchau, gente. Deus abençoe. A todos.